Aham. Você está ao vivo. Estamos ao vivo, então. Então tá, então vamos começar. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Graciane Regina Pereira, aqui do campus Gaspar, do IFSC, né? E hoje nós vamos promover, então, esse bate-papo sobre a Comissão de Gestão Ambiental aqui do campus e falar um pouquinho, né, do que a gente vem trabalhando aí nesses anos que o campus existe. Sempre pensando, claro, né, na redução dos impactos ambientais e na nossa contribuição enquanto instituição de ensino. Essa live, ela faz parte de uma série que nós pretendemos realizar nos canais oficiais do Campus Gaspar, para marcar os 10 anos, né, do IFSC aqui na cidade. Então, se você quiser conferir toda a programação do aniversário do campus, é só seguir a hashtag IFSC Gaspar 10 anos. A Comissão de Gestão Ambiental, ela foi estruturada já na época de inauguração do campus, né? Então, lá em 2010, quando a gente começou com as atividades do campus, a gente já delineou algumas ações iniciais. Então, há 10 anos a gente vem, né, trabalhando com algumas ações dentro da nossa instituição para tentar incorporar a dimensão ambiental, além da parte administrativa, né, nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. E a gente está hoje aqui, então, com o professor Bruno Menezes, né? O professor Bruno, ele é o coordenador da Comissão de Gestão Ambiental. Boa tarde, Bruno. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite aí, pessoal do jornalismo, a Graciane, fazer parte desse momento aí de relembrar as ações da Comissão de Gestão Ambiental. E, na verdade, eu estou o coordenador, né, Graciane? Mas tu que és aí a pessoa que desde o início está acompanhando o processo de implementação da comissão e das principais ações aí. Depois tu que vai ser a entrevistada. Ah, sim. Então, gente, nós somos uma equipe, né, que faz parte da comissão. Então, estou o professor Bruno, temos outros professores e técnicos, e sempre muitos alunos também envolvidos, né, na comissão, porque eles acabam interagindo com a gente através dos projetos que a gente tem de pesquisa e de extensão. Bruno, eu gostaria de começar te pedindo para explicar um pouquinho como é que funciona a Comissão de Gestão Ambiental no campus. Bom, a gente, de modo geral, tem reuniões periódicas, ali envolve, como tu já falou, docentes e técnicos do campus. A gente tem pessoas das diferentes áreas ali, tem pessoas do setor de infraestrutura e patrimônio, pessoas do setor de informação, né, os nossos técnicos da área da informática também. Tem a nossa equipe dos laboratórios de química, que tem um papel muito importante na comissão, tratando da questão principalmente dos nossos resíduos dos laboratórios de química, né, que são resíduos perigosos, né? E aí, basicamente, o nosso trabalho é de planejamento e acompanhamento dessas ações. Então, periodicamente, a gente se reúne e faz um balanço do que tem sido feito, como estão as ações que a gente planejou, e vai ao longo do ano também, né? No começo do ano vai planejando, e à medida que o ano vai passando, vai monitorando e vai vendo de que maneira a gente pode contribuir aí para executar mais ações e para que elas ocorram da melhor maneira. Isso. Então, essas reuniões, elas acontecem periodicamente, né? E como o Bruno falou, a gente vai conversando. Então, só para você entender como é que está esse trabalho da comissão, e é bem participativo, né, Bruno? A gente sempre tenta envolver todos da comissão, e até quem não está na comissão, às vezes a gente acaba envolvendo, né, colocando alguma tarefa, né, alguma coisa para fazer. Esse ano foi um ano bem atípico, né, a gente praticamente não esteve no campus, né, a gente já parou as atividades lá em meados de março, e nós tínhamos algum planejamento, mas que ficou parado, né, por conta dessa pandemia. E a gente junto com as obras também, né, junto Grazi? com as obras, né, e tudo mais, então... Além disso, além da pandemia, o campo está em obra, portanto... Isso, então,
foi interessante porque daí também a gente pode repensar, né, quando voltar, já vai estar o campus um pouquinho diferente, porque foram feitas algumas melhorias na infraestrutura, e a gente vai provavelmente fazer um novo planejamento, né? Bruno, vamos falar um pouquinho como é que a gente vem trabalhando essa questão da inserção, da questão ambiental, né, das ações ambientais no ensino, na pesquisa, na extensão. Tu é bem envolvido aí na pesquisa, né? Se tu quiseres falar um pouquinho disso. Além dessas ações mais objetivas que a comissão tem, que eu acho que são duas grandes vertentes, né, Graciane? São mais ações mais práticas que a gente faz ali no dia a dia do campus, a questão da composteira, né, de fazer recolhimento de pilhas e baterias, de óleo, essas coisas mais práticas que a gente faz no nosso dia a dia. Porém, acho, inclusive, daí eu acho que é onde eu estou mais envolvido diretamente, na questão da pesquisa e extensão mesmo. Então, a gente sempre tenta pensar projetos, pensar questões de como inserir mesmo na realidade dos cursos do IFSC. E aí é um desafio também para a gente, né? Em alguns casos, por exemplo, nos cursos da área de informática, né, no nosso técnico de informática, na análise de desenvolvimento de sistemas, como a gente vai fazer com que eles observem também esse lado. E aí, então, a gente está sempre em parceria com os colegas que são orientadores e para tentar pensar projetos. Por exemplo, eu posso falar de 2 projetos que eu fui coordenador, que foram... um era sobre a auditoria energética do campus, onde as pesquisadoras foram um projeto integrador do curso de Química, onde elas fizeram todo o levantamento de consumo de energia em um dos blocos do campus. Então, elas foram sala por sala, contabilizando quantidade de lâmpadas, potência dos equipamentos, projetor, impressora, né? Fazer tudo isso que a gente chama de auditoria energética, né? Então, faz esse grande levantamento aí do consumo e vai propondo algumas alternativas, né, para tentar minimizar ou tentar melhorar esse consumo. A gente viu questões muito importantes, principalmente no que se refere aos horários de pico e como tentar minimizar o consumo nos horários de pico, que além do consumo em si, né, da questão ambiental também são mais caros, então, né, é um valor por quilowatt-hora consumido mais caro. Então, a gente fez esse levantamento e propôs algumas sugestões também, né? Fez um acompanhamento ao longo do ano das oscilações também, considerando o uso do ar-condicionado. E vimos que, de fato, a refrigeração é o grande consumidor de energia principal, se tratando tanto da instituição, acho que mesmo no ambiente doméstico e no ambiente educacional, isso acabou se refletindo, né? Um outro projeto que eu fiz também, que eu orientei, na verdade, né? Quem fez foram as alunas, que foi do levantamento fazer uma estimativa do quanto o transporte dos nossos colaboradores técnicos, professores, das suas casas até o campus, quanto isso, ao longo de um ano, gerava em termos de produção de gás de efeito estufa. É mais um trabalho que, né, do ponto de vista prático, talvez ele não tenha um grande impacto, mas mais para a gente trabalhar essa questão da conscientização e de despertar as pessoas para quanto de consumo a gente tem só no nosso transporte. Então, foi feito o levantamento com base no endereço de cada um, horário de trabalho, os dias da semana que frequenta, e conseguimos estimar quantas toneladas de CO2 equivalente são emitidas por esse transporte ao longo do ano, considerando os que vão de carros, que vão de ônibus. E aí, com base nisso, a gente propôs, primeiro, um plantio de mudas no campus. Uhum. Isso foi feito, né, dos nossos IPs brancos, né? Então, estão plantados lá no nosso estacionamento, na fachada, como uma medida compensatória, pelo menos de um ano. E foram propostas também, esquemas de carona solidária. Então, percebendo os endereços próximos
e o horário de trabalho próximo de alguns colegas, a gente propôs que essas pessoas compartilhassem um meio de transporte, principalmente aqueles que usavam o carro, né? Legal. É o que o Bruno está falando, gente, é muito importante, porque esse envolvimento que a gente tem dos alunos, né, nos projetos de pesquisa, principalmente de pesquisa, né, relacionados à implantação, né, da gestão ambiental no campus, fez a gente se inscrever agora, né, inscrever esse case em um prêmio nacional que está entre os finalistas, né. Então, poucas instituições fazem o que a gente vem fazendo, que é envolver os alunos do ensino integrado, né, nesses projetos de pesquisa e buscando respostas, né, dentro do contexto deles. Então, é muito importante isso. Então, como o Bruno falou, pode ser que a ação não seja tão eficiente ou tão importante naquele momento, mas o impacto disso na carreira deles, né, na vida profissional, na vida acadêmica, é enorme. E para a gente sempre é uma contribuição a mais. Eu acho que um diferencial do nosso campus é a gente, desde sempre, ter envolvido os alunos, né, com os projetos. Então, nós não estamos sozinhos implantando ações ambientais, a gente sempre tem o fomento, né, de projetos para que os próprios alunos enxerguem o contexto e busquem soluções. Então, é uma coisa bem importante que é um diferencial do nosso campus. Hoje, as instituições de ensino, todas, né, do mundo todo, estão procurando ter a gestão mais sustentável. Então, de forma voluntária, né, ou por conta de uma demanda legal, de uma imposição legal. No Brasil, a gente também tem algumas imposições, né, Bruna? A gente tem algumas legislações, algumas normas para a gente realmente ser mais cuidadoso com os recursos públicos, né, fazer tudo de uma forma mais racional, mais sustentável, e a gente tem também essa questão que parte da gente querer fazer isso, né, então acho que uma coisa bem importante é que nós somos automotivados a fazer as coisas, né, no dia a dia ali do campus, e isso é bem importante. E isso acaba se refletindo também na questão da extensão, porque assim como a gente faz projetos de pesquisa, a gente também desenvolve projetos de extensão e a gente sai, né, dentro da instituição. Então, tanto eu, quanto o Bruno, quanto os outros colegas, já foram em empresas, né, em outras escolas, né, então a gente acaba capilarizando um pouquinho do que a gente faz, e isso acaba ficando muito interessante para a região de Gaspar, né, então hoje também o Campus Gaspar é procurado nessa questão da sustentabilidade, né, então por exemplo, né, quem quer montar uma horta sabe que a gente tem um núcleo de estudos de agroecologia, quem quer alguma coisa na área de educação ambiental, né, sabe que tem eu, que tem o Bruno, então a gente acaba sendo um referencial também com relação a isso, né. Então, nós trabalhamos na administração com essas atividades corriqueiras que o Bruno já citou, coleta seletiva, uso racional de água, de energia, toda a questão do ajardinamento, né, tornar os ambientes mais acolhedores. Na pesquisa, né, incentivando e até fomentando, né, nós temos uma direção que nos apoia, então, de vez em quando a gente consegue ter algum fomento financeiro também para executar esses trabalhos, né, de pesquisa e de extensão dentro dos limites da instituição, e a extensão, né, que a gente acaba também fazendo, utilizando muitas vezes os próprios editais da instituição, né, que nos apoiam nesse sentido. Então, é um caminho aí de 10 anos, né, nessa questão de sustentabilidade. Na semana passada, eu até fiz uma palestra para um CDI, e eu deixei bem claro, né, dizer que a gente é sustentável é um pouco ousado, né, então a gente sempre está buscando ser sustentável, a gente sempre está promovendo isso, né, porque a palavrinha sustentável, ela é bem complexa para a gente dizer que a gente é sustentável, né, mas a gente tenta, né, na medida do possível, né, e com a parceria de todo mundo, tentar deixar as coisas menos impactantes, digamos assim, né, com relação a isso. Bruno, mais algum comentário com relação à comissão? O que a gente pode dizer que a gente vai fazer no ano que vem, se a gente voltar e vai voltar? E ainda temos que ter muito trabalho para repensar o que faremos no ano que vem, como tu falou, das mudanças, né, a própria infraestrutura do campus. Eu acho que retomar o que a gente vinha fazendo, aquele acompanhamento, é o primeiro passo, e tentar pensar em novos projetos, que eu acho essa parte é bem interessante mesmo. Tu falou da questão da extensão, eu me lembrei
ainda presencialmente, fui participar ali da CIPAC, de algumas empresas ali, bem da nossa volta, falar um pouquinho sobre separação de lixo, de reciclagem. Foi uma experiência bem bacana. Graças, tem uns comentários ali, o Edson está dando boa tarde para nós, boa tarde, Edson. E tem uma pergunta ali, eu já vou aproveitar e vou... Tem uma pergunta assim, ó, se os outros campos do IFSC também têm comissões de gestão ambiental. E eu já quero que tu responda isso e conte um pouquinho de como é que foi esse processo, porque eu cheguei quando eu cheguei, a comissão já estava rolando, já era muito fácil. Eu quero aquela conversa, que no meu tempo isso tudo era mato, como é que foi? Que legal. Eu gosto dessa conversa. Então, gente, o campus começou em 2010, né? Claro que a gente não foi o pioneiro, porque o nosso campus é muito jovenzinho. O campus Florianópolis já tinha um trabalho na área ambiental, o campus São José também. Mas nós, quando começamos, já começamos querendo fazer, né, diferente. O que aconteceu? Cada campus tinha alguma coisa acontecendo. Então, houve ali em 2015, se não me falha a memória, um programa para todo o IFSC, né, que se chama IFSC Sustentável. E aí meio que tentou envolver todo mundo, e aí sim, todos os campos tiveram as comissões formadas, né? A gente teve até visita, né, Bruno? Não sei se tu lembra de algumas comissões de outros campos, né, para trocar um pouquinho de experiência, né, porque a gente já estava um pouco à frente, e tinha campos mais novos, né, do que o de Gaspar. Então, na verdade, existe sim uma comissão de gestão ambiental ou de sustentabilidade em todos os campos do IFSC, certo? Infelizmente, né, nos 2 últimos anos, a gente teve, na reitoria, esse programa acabou não tendo coordenação, né, o programa geral, então isso acaba desmotivando um pouco, né, porque a gente sabe que tem que ter o apoio da reitoria. Então, uma das coisas que nós cobramos até na época dos candidatos a reitor, né, foi essa questão, né, se eles voltariam a investir, né, a inserir com prioridade a questão da sustentabilidade, mas aí veio a pandemia, veio toda essa questão política do campus, e a gente espera e vai cobrar, vai continuar cobrando, né, do reitor que realmente isso aconteça. De qualquer maneira, a gente vai continuar trabalhando, mas sim, já existia esse trabalho, já existe, né, esse trabalho em outros campos do IFSC, sim, tá? Eles têm alguma coisa acontecendo, tá? Até porque a gente segue o programa I Sustentável, né? Então, aqueles aspectos gerais da gestão ambiental, todo mundo deveria fazer alguma coisa. A água, né? A energia, os resíduos, né? Os ambientes. Então, a questão de segurança, saúde. Então, todos deveriam seguir isso. A gente tem prerrogativa dentro do Instituto para que isso aconteça. Mas boa parte da cartilha foi com base naquilo que Gaspar vinha propondo, né? Teve isso também, né? A gente pressiona, nossa proposta, né? Ali usou muito usada como referência, né? Que mostra que o trabalho estava bem adiantado nesse sentido, né? E a gente vai continuar pressionando para que seja, né? Até porque se essa pandemia mostrou alguma coisa, mostrou que a gente tem que tentar buscar o mais intensamente, né, que a gente puder, essa questão da sustentabilidade, né? Porque a gente necessita, né, ser mais responsável com relação ao que nos rodeia, né, em todos os sentidos. Mais um questionamento, Bruno? É que eu não estou vendo. Tu não está dizendo o chat, né? Tem um outro questionamento ali de quais projetos integradores foram colocados em prática. Olha, a conta é bem grande, né? Não tem falar como. Um pouquinho sobre aquele levantamento que a gente fez? Olha só, a gente fez um levantamento agora para inscrever para esse prêmio, né? Então, até 2019, a gente tinha 109 projetos integradores só de química, tá? Só estou falando do curso de química. E desses, 45 eram ligados à sustentabilidade e 14 eram ligados à questão da gestão ambiental do próprio campus. Então, é bastante grande. Então, no ano passado, a gente já tem mais 3 levas, né, de projetos integradores, então a gente deve ter mais 20 e tantos aí, e com certeza muitos ainda estão ligados. Então, a gente tem, por exemplo, acontecendo agora, né, as meninas trabalhando com fitorremediação, a gente tem outro grupo trabalhando com tintas
sustentáveis, naturais. A gente já teve alunos estudando a nossa fossa séptica, a gente já teve aluno fazendo análise do nosso resíduo, né? Então, a gente teve os alunos ali do Bruno trabalhando com a questão energética. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? E que os alunos são parceiros e que sempre trabalham nesse sentido. Dentro do laboratório de química, né? Nem eu nem o Bruno trabalhamos lá, mas muitos projetos vêm para encontrar soluções para problemas do laboratório, né? Então, algum resíduo específico, eu lembro que teve um PI que trabalhou com um resíduo específico que tinha no laboratório, para tentar encontrar uma destinação correta para eles, né? Outro grupo tentou trabalhar com reaproveitamento de água, né? Que se gasta muito água para produzir água, me ajuda? Destilada, né? Ionizada. Então eles fizeram todo um protótipo lá para tentar recuperar. Então, tem várias coisas, né? Não tem como a gente lembrar de todos, porque são muitos trabalhos, né, ao longo desses 10 anos só de química. E agora que a gente tem o curso de informática integral também, né? Eles também estão fazendo coisas bem interessantes. Daqui a pouco a gente vai poder falar, então, também, né, de outros projetos ligados à área da informática. E além dos PIs, né, gente, a gente tem os TCCs, a gente tem a monografia, né? Eu já orientei 2 TCCs ligados à gestão ambiental do campus, né? Uma do campus Itajaí e uma do nosso campus. Então, é muito bom essa parceria que a gente tem com os alunos, porque acaba atendendo uma demanda nossa, né? E eles acabam aprendendo um monte, né? Eles acabam se especializando em gestão ambiental porque eles realmente se empenham para tentar buscar alguma solução para um determinado problema. Eu me lembrei também, Graça, falando, eu me lembrei daquele do nosso bueiro O ali. bueiro, bem legal. Quem passar na frente do IFSC aí vai notar um bueiro azul ali, bem diferente dos demais ali. E essa semana, Bruno, vão instalar mais bueiros, tá? Vão instalar mais bueiros, é a professora Vanessa, né? Um projeto bem legal, então quem tiver interesse depois pode conversar com ela, né, ou com a gente, mas é uma coisa bem legal e que dá para a gente instalar em todos os lugares do mundo, né, ia ser maravilhoso. E é pequenininho, né, para mostrar como uma coisa pequena pode se tornar uma coisa maior, né, então, de repente, até uma política pública, né, daqui a pouco a prefeitura exija que todos os bueiros sejam assim, olha que maravilha. Né? Então, explica mais um pouquinho do bueiro, Gans, para quem ficou curioso aí. Esse bueiro, eles acoplam, né, uma caixa que segura os resíduos sólidos, né, quando tem chuva. Então, o bueiro ele serve para drenar as águas da chuva, normalmente, água da chuva, não lixo. Né? Então, é uma coisa bem importante. Porém, né, como infelizmente nem todos são educados, acabam jogando resíduos, né, nas ruas, nas vias públicas. Quando chove, não tem como, a gravidade vai levar tudo para dentro dos bueiros. Então, esse recipiente, né, que é acoplado dentro do bueiro, ele acaba segurando esses resíduos sólidos. E o trabalho dos alunos é bem legal, porque eles pegam esses resíduos, né, eles têm períodos para tirar, né, a caixinha, então ela é colocada e ela é tirada facilmente, e aí eles fazem análise desses resíduos. Né? Então, lá aparece de tudo, né? E aí eles vão quantificar, né? Eles vão fazer estimativas. Então, entra bem essa parte da matemática, né? Para conseguir ver o impacto, né? Que às vezes um simples papel de bala ou algum outro resíduo que a gente acaba jogando na rua é grande, né? Quando a gente junta tudo isso. Então, é um dos projetos que ainda está em andamento, né? Ele não foi finalizado ainda, né? Então, a gente tem um lá dentro, estão instalando os outros. Então, quem chegar na frente do campo já vai ver que tem uma coisinha diferente, sim. Além dos lindos ipês na frente, né, do campus, que logo, logo estarão cheios de flores, né, ainda são pequenininhos, né, estão dando poucas flores, mas, né, daqui a pouco já vão estar bem floridos. O problema de plantar muda é que a gente fica ansioso para chegar na árvore adulta. E demora. A gente planta, lá tá a muda, aí a gente fica olhando, e quando é que vai dar flor, fica ansioso. Mas eu gosto muito desse projeto do bueiro, eu acho que ele é aquele tipo de coisa que a gente olha e fala assim, como ninguém pensou nisso antes, gente? Uhum. Né? Essa aqui é uma solução bastante simples e que vai dar um resultado super, super legalzinho. Além da caracterização desse resíduo que vem, que serve também como conscientização das pessoas na questão de jogar lixo na rua, que é um absurdo, mas ainda acontece, mas
também de ser uma solução mesmo, um paliativo, pra, enquanto não houver, né? Enquanto houver necessidade, a gente minimiza aí o impacto desses, né, dessa drenagem que pode, né, pode causar entupimento, pode, quando chove, volta a água, então é bem interessante mesmo. Graças, Eu, tem umas. Pode fala, falar. pode, não, fala, pode falar. Tem mais perguntas ali. Quer falar mais alguma coisa ou quer. Não, não, pode falar, eu ia falar outra coisa, pode perguntar. Tá. Tem uma pergunta ali da Beatriz, que já perguntou do bueiro ali, acho que perguntando das parcerias com empresas e fundações, se quiseres falar um pouquinho de algumas parcerias que a gente fez. Tem o Então, projeto ODS também, tem as tem, é. ODS. Esse projeto do Bueiro já foi uma parceria, né? Porque foi um empresário de Blumenau que adaptou, né? E que trouxe a ideia. A gente também está na rede do movimento ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente trabalha junto com todos os outros signatários, o IFES, que é um dos, né? A gente até foi premiado também ano passado por conta de um projeto dentro dos ODS. E cada projeto que a gente desenvolve, a gente acaba tendo alguma parceria, né? Quando tu falava do bueiro, eu lembrei que a gente tem outro andamento muito interessante, que é em parceria com o campus Itajaí, que é a identificação dos agroquímicos, né? Dentro da água do município, da água dos rios do município de Gaspar e do Luiz Alves. Olha que interessante, né? Então, nós temos alunos de ensino médio, né, recolhendo a água de ribeirões, onde tem a risicultura, e essa água está sendo analisada pelo campus Itajaí, que tem o equipamento, né? Então, olha só o resultado disso, né? Como vai ser interessante. E como os alunos vão aprender, né? E é isso que a gente quer, né? Envolvimento. E a gente acaba sempre tendo algum tipo de parceria, né? Porque dependendo do projeto que a gente está desenvolvendo, às vezes precisa de algum recurso que a gente não dispõe. Então, a gente sempre busca, né, junto às empresas, né, Senai de se envolver, o FURB. Eu tive um projeto agora que está terminando, que eu tive que buscar material dentro de uma empresa de tratamento de esgoto, né, então a gente acaba sempre fazendo esse tipo de parceria, e na hora que a gente vai apresentar o PI, a gente faz questão de chamar, né, essas empresas, né, então todas que têm relação com o nosso projeto, quando a gente faz aquela apresentação final, a gente chama. Eu lembro de um projeto que tinha muita reclamação da água tratada de Gaspar, né? E aí uns alunos tiveram a ideia de, poxa, vamos ver se realmente tem alguma coisa estranha nessa água. E aí eles foram nas casas das pessoas, coletaram a água, fizeram toda a análise, né? Depois foram, né, na empresa de tratamento também, fizeram análise lá, e aí no final foi muito legal essa devolutiva, porque toda a comunidade foi convidada para mostrar os resultados e a empresa também, mostrando que estava tudo correto, né? Tudo dentro dos padrões legais, né? Então foi um projeto assim de um impacto na comunidade bem interessante. Então, ao longo desses anos a gente teve muita coisa boa, né, acontecendo, né? E sempre com a participação muito intensa e com a seriedade dos nossos alunos, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso. Eles são muito sérios no que eles fazem, né? Eles fazem sabendo o que estão fazendo e por que eles estão fazendo. Isso é bem importante. Eles têm uma. Eles se sentem mesmo, por mais seja iniciação científica, eles estão aprendendo tudo ao mesmo tempo, mas principalmente nesses projetos que envolvem sustentabilidade, eu vejo assim aquele brilho no olho, aquela vontade né, de querer dar a sua contribuição para, de alguma maneira, reduzir impactos, né, que é, na verdade, o que nos motiva, né, aquela lógica da formiguinha, né? Aquela pequena ação que vai desencadeando outras e, pelo menos, no mínimo, ela propõe a reflexão, né? Talvez muitos deles propõem mesmo a reflexão. Legal. E olhando assim para as outras universidades, porque a gente, eu acho que na Comissão de Gestão Ambiental, a gente sempre olha o que os outros fazem e dá certo, né? Porque na área ambiental a gente é assim, né? A gente quer que todo mundo aprenda, que todo mundo faça o melhor, que todo mundo, né, procure o melhor. E a gente tem muita coisa para fazer, né, Bruno? A gente tem aí campos
de outras universidades, né, de outras instituições que já fizeram coisas muito legais, né? Então, por exemplo, a gente não tem ainda a nossa captação de água de chuva, que é um sonho desde 2010, né? A gente quer transformar aquela área atrás do prédio, né, numa área para a gente trabalhar, né, trabalhar com a questão ambiental. Então, a gente tem projetos um pouquinho mais ousados, mas nos últimos anos a gente, infelizmente, não tem tido possibilidade de executar, né, mas com certeza a gente quer trabalhar. A gente As trabalha placas também... fotovoltaicas As placas também. fotovoltaicas, bem lembrado, né? Porque a gente ia ter uma economia enorme, né? Que a nossa conta de energia é bastante alta por conta dos condicionadores. Então, tudo isso está lá no nosso plano, né? Então, a gente sempre busca trazer soluções, né? E buscar coisas, né? Para tornar o campus menos impactante possível. E acho que a gente já conseguiu algumas coisas, né, Bruno? A gente vê os colegas diminuindo o uso de papel, a gente vê colegas fazendo trabalhos e provas online, claro que agora é tudo online, né? Mas quando a gente estava nas aulas presenciais, a gente já vê assim, a parceria dos colegas, muitos colegas inserindo a questão ambiental dentro das suas disciplinas, porque é um tema transversal, não tem como a gente falar sozinho disso, né? Então, todas as áreas têm que falar, né? Tem que inserir. Então, a gente tem uma equipe muito boa no campus, né? É por isso que a gente consegue fazer alguma coisa, porque a gente tem pessoas muito sérias, né, responsáveis, que levam essa questão da sustentabilidade, ou da questão ambiental, ou da questão social, dos direitos humanos, né? Então, a gente tem um povo, assim, bem envolvido. Acho que se tem uma coisa que veio para mudar e que foi um processo que realmente foi acelerado, ele já estava acontecendo, mas que foi acelerado, foi essa dispensa do papel, né? Acho que alguns, né? Alguns já tinham essa prática de provas, né, no Moodle, ou eu, por exemplo, que eu projetava a prova na tela, mas eu acho que veio de vez, assim, eu acho que é algo que não tem mais volta. As pessoas perceberam que, de fato, está mais acessível num celular, num computador, talvez não tenha necessidade, assim, só em um caso ou outro é que se imprime material, e acho que a gente vai ter essa redução bem significativa aí do uso de papel, acho que vai ser algo que nós vamos observar. Acho que sim, acho que sim. A gente percebeu que dá para ficar sem, né? Então, acho que vai diminuir bastante, sim, né? Eu estou ouvindo alguns colegas já falarem isso, né? Então, a gente acabou indiretamente tendo que conhecer várias ferramentas, né? E isso é interessante porque a gente está eliminando, né? E vai eliminar com certeza muito papel. Acho que seria isso. Os próprios eventos, né, Graci? Os eventos. Eu penso que. Acho que também, aproveitando o gancho, pode falar um pouquinho dos eventos, mas eu acho, só para ficar no assunto ainda, eu acho que os eventos, de maneira geral, todo esse formato live, que era uma coisa que ainda era muito pouco usado. Eu até então, eu tinha participado de um congresso online só, e agora eu acho que eu vou participar de vários todo ano. É muito provável que isso aconteça, né? Já aproveita e fala um pouco dos nossos eventos aí. Então, nós sempre ficamos muito receosos, né? Porque evento sempre é um momento onde você tem muito desperdício de tudo, né? Então, a gente sempre cuidou para no campus a gente não usar descartáveis, né? Então, nos eventos a gente tinha essa preocupação e a gente sempre tenta, né, conversar com quem está organizando para minimizar, né? Então, se é possível, né, você ter alguma forma de minimizar, seja o copinho descartável, seja a questão dos alimentos que estão sendo servidos, a forma como está sendo servido, a gente tenta fazer. E, de novo, né, a gente tem bastante entendimento, digamos assim, das pessoas que frequentam o campus. Então, alguns eventos eles sabem que eles têm que trazer o seu próprio recipiente, né? A gente tem os coletores separados para as pessoas já na hora de colocar, né, os resíduos saber aonde colocar. Então, a gente tem essa preocupação. E agora, como o Bruno falou, né, acho que a gente vai acabar, claro, espero que os eventos presenciais voltem, porque são bem importantes também, mas a gente vai sim continuar apostando nos eventos online, porque você acaba diminuindo o transporte das pessoas, emissões atmosféricas, né, um monte de outras coisas que vêm, né, com relação à realização de algum evento. Então,
vamos ter que rever tudo, né? Eu acho que essa pandemia, quando a gente retomar, a gente vai ter que rever cada projeto que a gente tem, cada programa que a gente tem, cada ação que a gente tem, para ser mais responsável ainda, né? Acho que a gente vai nessa linha. A própria Semana do Meio Ambiente, né, Grazi? Que também que a gente faz e Isso. É uma também vamos ter que... tem que rever também, né? Então, dentro dos eventos que a gente tem na Comissão de Gestão Ambiental, um dos mais que acontecem todos os anos, né, é a Semana do Meio Ambiente, uma semana, né, ali na primeira semana de junho, e que a gente acaba envolvendo, né, todos os cursos, todos os alunos. E que a gente vai, sim, rever, né, toda essa questão para ser mais responsável ainda. E na semana que vem, a Beatriz está lembrando ali que tem a SNCT, né, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, já num formato que só é possível online, que é em parceria com o IF Goiano, né? É, uma parceria bem inusitada, digamos assim, né, porque a gente está aí passando alguns estados e fazendo parceria de longe. Eu acho que vai ser muito interessante para os nossos alunos conhecer o trabalho deles, bem como eles conhecer o nosso. Então, entrem lá, né, no site, que lá tem toda a programação já e tem várias coisas, né? Apesar do tema ser inteligência artificial, a gente tem palestras, né, e atividades para todos os gostos, digamos assim. Acho que vai ser bem legal. Estou bem animado para esse evento aí. E todo online, né? Todo online, sem a gente Todo gastar, nem sem produzir, né, nada de carbono aí no transporte das pessoas, né? Com os palestrantes de peso. Acho que é interessante. Mais alguma consideração, Bruno? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre um pouquinho mais sobre o prêmio, se quiseres. Ah, tá. Comentar. Okay. Na verdade, só para dar uma introdução, acho que esse prêmio ele é um pouco disso aqui, né, Graça? Um pouco do que está sendo essa conversa nossa aqui. A gente nunca tinha, talvez, parado para reunir tudo que a gente fazia, além dos nossos relatórios internos ali. E aí, acho que no momento que a gente parou, colocou tudo no papel e olhou para frente e falou assim, cara, é muita coisa. Porque a gente vai fazendo e não vai se dando conta, né? À medida que a hora que parou e olhou, falou assim, nossa, tem ação demais aqui. Tem tanta que rendeu essa indicação aí. Então, ele é um prêmio do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, um prêmio nacional, dentro do programa A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, tá? Como o IFSC é signatário, a gente acabou inscrevendo, então, um case, né? E nós estamos entre os 8 finalistas, né, do processo. Já era para ter sido, né, divulgado, mas por conta da pandemia não foi, né? Isso já, o calendário, então, está atrasado. Mas o importante é que a gente já está lá, né? Então, nós estamos concorrendo na categoria uso sustentável dos recursos naturais, e estamos concorrendo, olha só, gente, com a Embrapa, né? E o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mas é a Embrapa, né? Então, é bem gratificante para a gente já estar ali, né, com esses outros 2 concorrentes, mas não é concorrente, né? São pessoas que também estão lá desenvolvendo ações tão legais, né, quanto a gente faz aqui dentro do campus, né? Então, já é um prêmio para a gente ter chegado a ser finalista, né, dessa edição de 2019. Muito interessante. É o tipo de prêmio que, como falou, não é concorrente, né? Quanto mais gente estiver fazendo, é bom para todo mundo. É mais para incentivar para que as pessoas façam, né? Isso, é bem assim que a gente enxerga essa questão ambiental, né, essa questão da sustentabilidade, né, compartilhar o máximo que a gente puder, enganjar, envolver, né, então a gente trabalha mais dentro desses princípios. Mais alguma por isso consideração? Que a gente está sempre aberto, né, sempre fazendo essas parcerias que tu mencionou, as empresas nos contatam para a gente fazer palestra, para trazer pessoas ali para aprender mais um pouco, aprender um pouco com as nossas práticas. A gente também gosta de ir nas empresas, conhecer os processos, propor melhorias, né? Eu acho que é uma das ideias que a gente tem, sempre temos essa ideia, né? Mas sempre ampliar esse contato com o setor produtivo, a gente que está numa região
um polo industrial, né, um polo têxtil principalmente, mas também de plástico e de outras indústrias também. A gente quer, né, o nosso trabalho ele se complementa à medida em que a gente consegue transformar em ações, né? Então a pesquisa é o ponto de partida para ações mesmo, né? Isso. E é muito legal, né, Bruno, quando a gente encontra ou algum aluno manda um e-mail dizendo que está fazendo alguma coisa dentro da sua empresa, né? Então, sempre tem isso, sempre tem. Ah, professora, né? Depois que a gente viu isso, a gente participou daquela palestra, eu comecei a fazer coleta seletiva, eu eliminei os copinhos plásticos. São coisas pequenas, mas ainda não estão resolvidas, né? Então a gente está com muita coisinha pequena ainda para fazer para chegar nas grandes coisas, né? Então a gente acaba tendo essa questão do papel realmente, né, de disseminar essa cultura aqui na região, principalmente através dos nossos alunos, né? Acho que eles acabam levando, né, os nossos egressos um pouquinho dessa cultura que a gente tenta construir aqui dentro do campus, dentro dos nossos limites, né? É isso aí. Ok, então, se vocês quiserem saber, né, um pouquinho mais do trabalho que a gente vem fazendo nessa área, segue o campus, né, nas redes sociais ou no site, né, a gente sempre, o nosso site, ele centraliza todas as nossas ações, então é o ifsc.edu.br/Gaspar, e a gente agradece, né, a todos que nos assistiram e que vão nos assistir, e na semana que vem, não esqueça que a gente tem a Semana Nacional, né, de Ciência e Tecnologia, que também o campus já vem fazendo há alguns anos, né, e que vai ser todo online, né, e que a gente espera que vocês participem também. Bruno? Gente, queria agradecer a oportunidade, é sempre legal falar sobre esse projeto, sobre o que a gente faz, e venham nos conhecer, acessem, nos procurem, a gente está sempre à disposição aí para falar sobre essas questões. Quero agradecer também o pessoal que está interagindo ali no chat, o Edson, a Cristina. O Edson falou parabéns pelo trabalho, a Cristina deu um oi para a gente ali. É bem legal. Então, agradeço mais uma vez o convite aí, estamos sempre à disposição aí para conversar mais um pouquinho. Sim, com certeza. E quem tiver alguma ideia, né, alguma coisa para a gente melhorar, por favor, estamos aqui sempre abertos para ouvi-los. Então tá, gente, até a próxima, tá? Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.